Bom, meus queridos, vamos dar seguimento ao nosso curso, começando agora o tema Física Nuclear. Bom, essa parte de nuclear vocês já trabalharam em química. Provavelmente vocês viram alguns tipos de decaimento. Só que agora nesse curso a gente vai estudar algumas nuances que a física dá uma atenção um pouco mais aprofundada do que a química. Olha só, quando a gente fala dessa parte de decaimento atômico, um ponto principal para nós é a estabilidade nuclear. Como que o núcleo de um átomo se mantém estável? Essa pergunta é fundamental, porque a gente sabe que o núcleo de um átomo ele é composto por prótons e nêutrons. Os nêutrons eles não têm interação elétrica entre si, mas os prótons têm. Os prótons eles se repelem. A tendência é que, se eu olhar apenas para a força elétrica, eu chegue à conclusão de que o núcleo do átomo ele deve explodir. Por quê? Porque há apenas repulsão elétrica entre os elementos do núcleo. Entre nêutron e nêutron não tem nada, entre próton e nêutron não tem nada, mas entre próton e próton há repulsão. Por que esse núcleo então ele fica coeso? A resposta é que ali existe mais uma força fundamental. O que é uma força fundamental? É uma força que a gente descreve, mas a gente não tem uma explicação sobre a origem dela, né? A força gravitacional, por exemplo, ela é fundamental. Massa atrai massa, a gente consegue descrever, mas a gente não sabe o porquê, tá certo? Bom, o que é a força nuclear? Ela é uma força atrativa que age em distâncias extremamente curtas, inferiores a 2 femtômetro. O que é femtômetro? É 10 elevado a menos 15 metros. Bom, essa força ela é de curto alcance, mas ela é de grande intensidade. E ela existe tanto entre prótons quanto entre prótons e nêutrons. Olha só, veja, eu tenho aqui à esquerda da tela um gráfico da energia potencial entre um próton e um nêutron. Vamos lembrar, uma energia potencial ela é positiva quando eu tenho repulsão e negativa quando eu tenho atração. Veja, quando eu tenho próton distante do nêutron, distante ali entre aspas, né, numa distância acima de 3 femtômetro, a energia potencial vale zero. Isso significa que eles nem se atraem nem se repelem. Agora, nesse intervalo aqui de curtíssima distância, eu tenho ela fortemente negativa, indicando uma força de natureza atrativa. Portanto, isso segura o próton e o nêutron junto. Agora, se eu pegar um sistema próton-próton, nesse intervalo aqui de curtas distâncias, eu também tenho uma energia potencial negativa, indicando uma força atrativa, e quando eu aumento a distância para além de 3 femtômetro, ela é positiva e vai caindo com a distância. Por quê? Porque trata-se de uma força repulsiva. Qual é a força repulsiva entre prótons? Ora, é a força elétrica. Então, quando eu tenho prótons bem juntinhos, ao invés deles se atraírem, ao invés deles se repelirem, eles se atraem. Então, próton repele próton? Eletricamente, sim. Mas para distâncias muito pequenininhas, a gente observa atração devido à força nuclear. Então, isso nos responde o porquê que o núcleo de um átomo é estável. Mas será que ele é estável sempre? Bom, a gente tem que lembrar que essa força nuclear ela é uma força de curtíssima distância, de curtíssimo alcance. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Olha só, a estabilidade nuclear ela está ligada
a energia de ligação por núcleon. O que é núcleon? É partícula que está no núcleo, tá certo? Aqui eu tenho um diagrama, onde no eixo Y eu tenho a energia de ligação por núcleon, e embaixo eu tenho a massa, o número de massa, né? A massa atômica. Então, veja só, eu tenho aqui que esses átomos muito pequenininhos, por exemplo, o hidrogênio 2, o lítio 6, berílio 9 e assim por diante, eles têm uma pequena energia de ligação por núcleo. Já esses átomos aqui, por exemplo, o níquel, o ferro, eles têm uma grande energia de ligação por núcleo, ou seja, são átomos incrivelmente estáveis. E aqui mais para o final do diagrama, eu tenho átomos maiores com energia de ligação um pouco mais baixa. Bom, olha só, esses átomos aqui que estão no pico, eles são átomos muito estáveis. Esses átomos aqui do comecinho da curva de pequena energia de ligação por núcleo são átomos com grande probabilidade de sofrer o processo de fusão nuclear. O que é isso? É ele se juntar com outro núcleo e resultar em um átomo mais pesado. Já esses átomos aqui do finalzinho, né, da curva, são átomos com muita probabilidade de sofrer decaimento ou quebra mesmo do núcleo. Por quê? Porque ele é muito grande. Esse núcleo muito grande faz com que os núcleons, as partículas do núcleo, elas sejam distantes e, portanto, a força nuclear já não age de forma tão intensa. Então eu tenho um núcleo ali fraquinho, fácil de quebrar, que é o processo de fissão nuclear. Tá certo? Bom, nós temos vários processos de reações nucleares. Nós temos os decaimentos, nós temos processos de fissão, de fusão e alguns outros processos de emissão de próton, de nêutron, que a gente não vai trabalhar nesse curso, tá certo? A gente vai colocar acento aqui nos processos de decaimento alfa, beta e gama, na fissão e na fusão. Olha só, vamos ler esse diagrama que está aqui. Ele é um diagrama que me diz o tipo de decaimento que eu tenho em função do número de nêutrons e do número de prótons contidos no núcleo. Essa parte preta do diagrama são núcleos estáveis. Vamos primeiro olhar para essa curva de estabilidade. Quando eu tenho núcleos muito pequenininhos, a gente percebe que essa estabilidade se dá essencialmente quando o número de prótons e o número de nêutrons é igual. Por exemplo, 6 e 6, 6 nêutrons e 6 prótons, cai aqui na região preta. 14 nêutrons, 14 prótons, cai aqui na região preta. Agora, se eu for para núcleos maiores, e aqui eu já vou extrapolar bastante, 126 nêutrons e 82 prótons é estável. Agora, um núcleo com 126 nêutrons e 126 prótons aqui, bom, nem está marcado, nem existe um núcleo desse, tá certo? Bom, vamos tentar entender isso. Por que à medida que o núcleo atômico vai aumentando, eu tenho a estabilidade com maior número de nêutrons do que de prótons? Por que será? Veja, um núcleo muito grande não tem como as partículas ficarem muito juntas, porque um núcleo é grande. Dado que essas partículas não estarão muito juntas, a força nuclear
ela não vai estar tão intensa entre essas partículas. Se eu tiver ali um número muito elevado de prótons, prótons distantes não estão se atraindo pela força nuclear, porém eles estão se repelindo pela força elétrica. E é aí que esse núcleo não vai ser estável mesmo. Então, um núcleo grande mais estável, ele tende a ter mais nêutrons do que prótons. Tudo bem? Por quê? Porque os nêutrons eles não sofrem repulsão elétrica. E aí, mesmo que a força nuclear atrativa esteja meio fraquinha, ela não tem que brigar com a repulsão elétrica. Beleza? Então, núcleos estáveis, se eles são pequenos, eu tenho um número de prótons perto do número de nêutrons. Agora, para núcleos grandes, eu tenho um número de nêutrons mais elevado. Agora, esse diagrama, ele diz mais coisas para a gente. Olha só, esses átomos aqui marcados pelos pontinhos azuis são núcleos com grande chance de sofrer o decaimento beta-, né? Que é quando a gente tem o decaimento do núcleo perder um elétron. Já essa parte laranja é o decaimento beta+, que é a emissão de um pósitron. A parte amarela são os núcleos que têm grande chance de sofrer um decaimento alfa. Decaimento alfa lembra que é a emissão de um núcleo de hélio. Já esses pontinhos verdes são átomos com grande probabilidade de passar pelo processo de fissão nuclear. Maravilha? Então, resumo dessa aula. Um núcleo ele é estável por causa da força nuclear, que ela é atrativa mesmo entre prótons, e um núcleo estável, se for pequeno, tem número de prótons próximo ao de nêutrons, e se for grande, eu tenho um maior número de nêutrons. Beleza? Continuaremos no próximo vídeo.